Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre diferença sobre vetores de média de duas populações normais multiplicadas e vamos falar do caso heterocedástico agora, né? Diferença quando as covariâncias são heterogêneas. E esse caso é conhecido como problema de Behrens-Fisher. No caso aqui nosso, multivariado, que não foi o Behrens nem o Fischer que apresentaram esse problema multivariado pela primeira vez, mas apresentaram o caso univariado. E no desenvolver da história da estatística multivariada, esse problema foi estendido para o caso multivariado e continuou conhecido como problema Behrens-Fisher multivariado, porque é exatamente o mesmo problema que ocorre no caso univariado. Então vamos para essa primeira parte, vamos dividir essas videoaulas em várias aulas. A primeira vai ser maior, essa primeira. Eu tenho que falar bastante coisa sobre a parte de verossimilhança dos estimadores, no caso restrito, as dificuldades que nós temos. Eu não vou dar muito detalhe das derivações, que nós já fizemos isso várias vezes em várias aulas passadas. Temos as diretivas que nós estudamos anteriormente, né, de derivação multivariada, no capítulo de álgebra de matriz. Então, eu vou omitir alguns detalhes, mas a aula vai ser longa assim mesmo. Então, não é possível construirmos um teste exato baseado na distribuição T2 de Hotelling para a hipótese nula de igualdade das médias populacionais, μ igual a μ2 igual a μ, ou que a diferença seja nula. Na distribuição T2 de Hotelling para a hipótese nula de igualdade dos vetores de médias populacionais especificada por μ1 igual a μ2, né, considerando que as matrizes de covariância são heterogêneas. Então, se σ1 for diferente de σ2, em virtude de a distribuição da estatística final depender dos parâmetros σ1 e σ2, nós não temos um teste exato. Então, esse problema é, no caso normal multivariado, viu gente? No caso normal multivariado é conhecido como problema de Behrens-Fisher multivariado. Se não for normal, se espera que as distribuições de probabilidade das diferentes populações, se estiver sob H1, vão ser diferentes realmente, as covariâncias, né? Então, só o caso normal que a gente pode ter o parâmetro de covariação não dependente da média. Então, esse problema é conhecido como o problema de Behrens-Fisher multivariado, que generaliza o teste univariado similar, que foi desenvolvido e apresentado por Behrens e por Fisher em diferentes períodos, então ficou conhecido como problema de Behrens-Fisher. E vamos apresentar também no desenvolvimento dessas aulas, são várias, alguns testes aproximados. Então, nós vamos iniciar nossa abordagem por teste da razão de verossimilhanças, que é pouco falado, não vi isso em livro nenhum. E, posteriormente, vamos falar da aproximação que é usada, do teste da razão de verossimilhanças, e que é a T2 de Hotelling, e é aproximado por 1 quadrado, que é o que o pessoal utiliza, em geral na prática. E depois vamos falar das diferentes abordagens das diferentes aproximações para tentar solucionar o problema, que continua sem solução. Tem soluções muito boas, muito próximas da exatidão, mas que não são exatas. Tem alguma deficiência em algumas situações particulares. Para derivar o teste da razão de verossimilhança, a função de verossimilhança para o modelo completo e restrito, né? Então, sob H1, nós não temos restrição, a média da população é μ1, a média da população 2 é μ2, então I varia de 1 a 2 aqui, σ1 e σ2 são as covariâncias das populações, y e j são as observações da IES da população na JES, unidade amostral, no espaço paramétrico I restrito. Então, essa verossimilhança nós já apresentamos ela anteriormente, 2π elevado a menos np sobre 2, produtório de I variando de 1 até 2, são duas populações, nós fizemos até para, não sei se para K ou para L populações, não me lembro a letra que eu usei, ou isão populações, acho que era isão populações, izinho de 1 até isão, é o determinante da sigma I elevado a menos ni sobre 2, vezes o exponencial da distância de Mahalanobis do y e j para μi, com o núcleo da forma quadrática da matriz de covariância correspondente a IES da população. Quando I for 2, muda para sigma 2. Quando I for 1, sigma 1, μ1 e sigma 1.
Então, a distância de Mahalanobis somadas para todas as NI observações de cada população e para todas as duas populações, menos meio disso, exponencial de menos meio disso. Essa é a nossa função de verossimilhança. Se nós fizermos algum rearranjo, nós já vimos que a gente pode representar isso dessa forma, que vai depender da matriz de somas de quadrados e produtos, o NI menos 1 vezes SI, o grau-liberdade vezes a matriz de covariância, não vezada. Do y barra i, que é a média da amostra, da iésima amostra, i igual a 1 ou 2. E exatamente isso. Aí vai depender de traço dessas matrizes aqui. Aqui é igual. Então, depois de um ajuste, que nós já fizemos isso anteriormente, chegamos nessa verossimilhança. Se nós tomarmos o log, nós temos a função log verossimilhança, que também a gente chama de função suporte. Então, daria essa expressão aqui. Então, o expoente num logaritmo passa multiplicando, logaritmo 2π, n menos np sobre 2, o logaritmo da determinante, o expoente passa multiplicando, o negativo porque era negativo no expoente, logaritmo do expoente lá, vira isso aqui. Então, nós tomamos as derivadas parciais em relação a μi, μ1, μ2, né? Então, tomar genericamente em relação a μi, e depois em relação a σi, sigma 1, sigma 2, resolvemos o sistema de equações para obtermos estimadores de massa verossimilhança, que nós já vimos quais são. Né? Então, derivando, chegamos nessa expressão, igualamos a zero, nós temos que o estimador de μi é a média amostral da iésima população, então a média amostral, né, da amostra I, 1 ou 2, retirado da iésima população 1 ou 2. Então, soma as J observações de 1 até NI, aí a população divide pelo número de elementos que nós somamos. Cada observação é um vetor. Né? Nós estamos no caso multivariado. A derivada de primeira ordem também em relação à matriz de covariância σi, então nós temos duas derivadas, então a gente deriva genericamente em relação a um i fixado, né? Fixamos um i, nós derivamos. É lógico, quando nós estivermos derivando, tem que tomar cuidado de trocar, se tem um índice variando i lá, a gente troca por k ou por outra letra e deriva em relação ao mesmo componente daquela soma, ou produtório, se for o caso. Então a gente tem que trocar o índice, porque o índice i vai estar fixo agora, né? Então é um arranjozinho matemático, né? Igual trocar, você vai integrar de 0 a x uma f de x, você não pode chamar f de x de f de x, você tem que integrar de f de t, trocar a variável por t, né? dt. Aqui a gente troca o somatório de i por k, por outra letra qualquer, e vamos derivar em relação ao iésimo componente daquele k, variando de 1 até o máximo. No caso aqui, varia de 1 até 2, né? Então, k variando de 1 até 2, pegar o iésimo componente, o 1 ou 2. Então, essa derivada nós já vimos, né? Usando as diretivas lá de derivação matricial, nós apresentamos anteriormente, já fizemos esse caso particular também. Então, nós temos que o estimador de máxima verossimilhança de σi é a matriz de somas de quadrados e produtos dividida por n. Por ni. Opa, tem um errinho aqui, né? Por ni. Ah, não por n. Por ni. Então, agora que eu percebi. Por ni. Então, a nossa derivada, o nosso estimador é o Sn, né? Mas com o índice i, eu não vou pôr Sn por causa disso. Então, a gente representa por sigma chapéu i. Então, a gente deriva, igual a zero, põe chapeuzinho e pronto. Agora, substituindo os estimadores também na verossimilhança restrita 16 aqui, que é a expressão, substituindo esses dois estimadores, a gente tem o máximo da função de verossimilhança no caso restrito. 2π elevado a menos np sobre 2, o determinante da sigma, produto determinante da sigma i chapéu elevado a menos ni sobre 2, é dividido por n na trás, tá, gente? Exponencial de np. Esse n aqui, nesse caso, é n1 mais n2, tá? Esse n aqui é n1 mais n2. Esse aqui é n mesmo. O N1 da população, o tamanho da amostra da população 1, mais o N2, que é o tamanho da amostra da população 2. Então dá esse N aqui. Esse N aqui que está aqui na expressão, que já apareceu anteriormente, é esse. Mas aqui não, aqui tem um erro, aqui é NI. Bom, a função de verossimilhança para o modelo restrito, o que acontece? É a mesma, 16, ó, 16, aqui está MI. Agora, no caso restrito, o que nós temos? Nós temos
o nosso Mi 1 é igual a Mi 2, ou seja, Mi I igual a Mi, qualquer que seja o I, para todo I. Então, nós vamos substituir na expressão onde estava Mi por Mi comum, porque nós estamos sobre H0, no caso restrito. Então, L de ômega 0 tem um parâmetro de média central, comum às duas populações, sobre H0, mas as covariâncias continuam diferentes. Essa aqui é a diferença em relação ao caso anterior, porque a gente assumia que aqui era sigma comum. Sigma comum. Então, agora nós rearranjamos essa expressão também do mesmo jeito que fizemos anteriormente. Então, aqui é muito parecida, só que é Mi aqui. E o y barra que aparece aqui é a média, é o vetor de média da iésima amostra, I igual a 1 ou 2, para a população 1 ou para a população 2, a amostra da população 1 ou da 2. A função log verossimilhança, a função suporte, é tomando logaritmo, trivial. Então, a diferença é que é Mi aqui. Agora, vamos derivar essa expressão aqui, ou anterior, se quiser, né? O log dessa ou log dessa. Para média, em geral, eu uso essa. E para covariância eu uso essa outra aqui. Tomo log dessa, da segunda função de verossimilhança. Então, derivei em relação a Mi aqui, comum, as duas populações. Obtive isso. Se eu igualo a zero, então eu posso fazer uma soma aqui, Ni sigma I menos 1 Y barra I, mais, no caso vai ficar menos, porque tem o menos aqui, somatório de I variando de 1 até I, Ni sigma I menos 1 Mi, igual a zero. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o nosso sigma I por sigma zero. E como a gente vai igualar a zero, a gente vai pôr como estimador. Né? Quando a gente iguala a derivada a zero, nós temos o estimador. Então, aplicando o somatório em cada... Faz o produto aqui e aplica o somatório na soma o somatório da soma ou da subtração é a soma ou subtração dos somatórios. E isolando o Mi comum, a gente acha o estimador da média. E vamos denotar o sigma I por sigma 0I. E como é estimador, vamos pôr um chapeuzinho nele. Tá? Então, para diferenciar do sigma chapéu I, do caso irrestrito, sobre H1. Então, fazendo isso, nós temos o estimador da média comum. Ele é dado pela NU sigma 0, 1, chapéu menos 1, que é o estimador da covariância da população 1. Ainda não obtivemos a expressão ainda. N2, estimador da covariância da população 2, é inverso. E essa matriz resultante é invertida e multiplica por esse vetor resultante dessa soma aqui, que depende também do estimador da matriz de covariância. Então, para ter a solução do Mi, eu preciso de uma solução para o sigma zero, que ainda não tem também. Então, essa expressão aqui provavelmente vai ter, como a gente verá, e realmente vai ter que ser resolvida iterativamente, ou seja, repetidamente no processo iterativo. Então, esse estimador sigma 0i é o estimador da matriz de covariância populacional sobre o modelo restrito para diferenciar do sigma chapéu I, que seria o estimador no caso restrito. Tá? Então, essa é a diferença. Então, agora nós vamos derivar aquela expressão da função suporte em relação a sigma I. Então, é bem conhecido, só em vez de Mi aqui é Mi, e os somatórios desaparecem ali, é tranquilo, né? Não tem somatório nem no outro caso. Então, agora igualamos a zero, trocamos isso por sigma 0i, chapéu, sigma 0i, chapéu, Mi, chapéu, que nós já temos um estimador aqui, e igualamos a zero e resolvemos em relação a sigma I. Então, sigma 0i para diferenciar do caso irrestrito, né? Então, esse estimador é matriz de soma de quadrados e produtos sobre Ni, que é a matriz de variância e covariância, viesada, mas ela tem uma inflação desse componente, que é os produtos internos, os desvios da média amostral, da iésima média amostral para a média populacional comum, estimada. Então, YI menos Mi chapéu, que multiplica YI menos Mi chapéu transposto. Então, dá a matriz também P por P. Então, essa matriz aqui, ela fica adicionada, né, por esse componente aqui. Quando, no caso restrito, esse componente aqui desaparece. Né, não temos esse componente. Tá? Então, se nós observarmos as equações 18 e 19, 18, que é da média, e 19, que é essa agora para a covariância,
Aqui temos duas expressões, né? Quando I for 1 e quando I for 2, né? É só trocar para W1, N1, Y/1, Y/1, depois por 2. Então nós temos três expressões. Uma para sigma 01, uma para sigma 02 e uma para Mi comum. Então nós verificamos o quê? Que esses estimadores de massa verossimilhança são estimadores de massa verossimilhança e, sob modelo reduzido, são dependentes um do outro. Veja, na expressão de sigma zero depende do estimador ou da estimativa que eu obtive para o Mi. E na estimativa na expressão 18, para obter a estimativa de Mi, eu preciso da estimativa de sigma 0 I, tanto 1 quanto 2. Chapéu, né? O sigma 0, 1 chapéu e o sigma 0, 2 chapéu. Logo, não há soluções explícitas para o sistema de equações resultantes. Essas três equações, essa aqui, que na verdade resume duas equações, porque o I variando de 1 até 2, temos duas equações, e a 18ª, que é para Mi comum. Então, a gente tem que resolver esse processo de forma interativa, resolver esse sistema de forma interativa. Então, nós iniciamos com a estimativa da matriz de covariância da IES população, dada por WI sobre NI, que é o que tinha aí lá atrás, né? Que é o caso restrito. Os valores estimados são substituídos na expressão 18, uma vez que a gente tem uma estimativa do sigma 0i para 1 e 2, nós substituímos lá, obtemos uma estimativa de Mi. Esse valor de Mi a gente aplica na expressão 19, né? Tanto com índice igual a 1 quanto índice igual a 2, obtemos novas estimativas das covariâncias populacionais no caso restrito, que é a sigma 1 e a sigma 2 populacionais sobre H0. Então, nós teremos o sigma 01 chapéu e o sigma 02 chapéu. E aí, substituímos de novo na expressão 18, obtemos uma nova estimativa, substituímos aqui. E a gente vai comparando as estimativas de um estágio, as três estimativas, do Mi, do sigma 1 e do sigma 2, com as três estimativas do estágio anterior por algum critério. O critério que eu tenho usado aqui é a máxima diferente dos componentes. Eu empilho os componentes tanto da média quanto das covariâncias e comparo os componentes de um passo iterativo com o anterior em módulo. E quando essa diferença, ou diferença relativa, for menor que um determinado 10 a menos 8, 10 a menos 11, eu paro o processo. Então, esse processo é repetido tantas vezes quanto forem necessárias, até que não haja mudanças que a gente chama de expressivas, né? Nas estimativas de duas iterações consecutivas, de dois pontos do processo iterativo repetido. Então, às vezes demora bastante, eu não tenho um método muito eficiente para acelerar isso aqui. Então, quando eu programei essas expressões aí, que é bem tranquilo também, mas o programa já faz automaticamente isso. É um programa em R para isso. Então, dado uma precisão a priori pré-definida, tipo 1 vezes 10 a menos 8, acho que estou usando aqui nos exemplos 1 vezes 10 a menos 11. Agora, substituindo os estimadores do Mi e do sigma 0 I que nós obtivemos nessa verossimilhança aqui, aquelas expressões, a gente chega também uma expressão muito parecida. A diferença em relação ao caso restrito, que aqui é sigma chapéu I no caso restrito e aqui é sigma 0 I, que é esse novo estimador. Então, se nós fizermos a razão das verossimilhanças e tomarmos o logaritmo, a gente tem essa estatística aqui. Somatório, né, de I variante a 2, GNI, logaritmo do determinante da sigma 0 I chapéu, é sobre H0, menos a mesma somatório, mas agora com a sigma I, que é o caso restrito, que é a WI sobre NI. E o grau de liberdade é igual a P, que é a diferença do número de parâmetros estimados. A gente tinha duas médias e duas covariâncias, no caso restrito. No caso restrito, em vez de duas médias, temos uma média. Então, a diferença é exatamente uma média multivariada que tem P componentes. Então, os graus de liberdade é a diferença do número de parâmetros estimados, que é exatamente P, que é uma das médias. Nós reduzimos as duas médias para uma média comum. Então, no caso restrito, eu tenho uma média só, as mesmas duas covariantes para serem estimadas. Então, o número de parâmetros é igual para as covariantes, mas para as médias reduziu pela metade, era 2P sobre P. Então, que são os graus de liberdade. Então, se esse valor dessa estatística, a gente pode chamar de Q quadrado calculado, for maior, ou lambda, for maior que um quantil superior ao alfa com P graus de liberdade, né, um quantil 100 vezes alfa por cento da distribuição de Q quadrado com P graus de liberdade, nós rejeitamos a hipótese H0. Caso contrário, não temos evidência para rejeitar a hipótese H0 de que as médias sejam diferentes. Então,
Esse é o teste da razão de verossimilhança e depende de um processo iterativo. Vou mostrar aqui um exemplo que nós já fizemos lá no capítulo 6, o exemplo 6.3 e 6.6, que é os dados da igualdade de vetor de média das populações de pastagem e capoeira nova, considerando as variáveis cálcio, magnésio e SV. Então, esses dados foram apresentados nos exemplos 6.3 e 6.6. Foram obtidas amostras tamanho 13 para pastagem e 30 para capoeira nova. São dois tipos de SUT, Sistema de Utilização da Terra. O teste de homogeneidade das matrizes de covariância foi aplicado no exercício 6.6 e a hipótese nula rejeitada, ou seja, as covariâncias foram consideradas diferentes. Nesse exemplo 6.6 a gente fez esse teste. Aí a hipótese nula rejeitada, então, as covariâncias são diferentes, o caso é normal, então nós estamos no caso do problema de Bernstein multivariado. Então vamos usar o nosso teste da razão de verossimilhança aqui. Então a estimativa de massa de verossimilhança sobre a hipótese H1 gerou essa média amostral para pastagem, vem de 3 observações, e essa covariância viesada, né? Divisor NI é 13 e não 12, não N-1. E para o outro caso, capoeira nova, as médias amostrais, 6,3, 2,5 e a covariância 4,14. Então, se nós vamos estimar a média, então nós temos que fazer de forma iterativa. Eu vou precisar de uma estimativa inicial do sigma 0,1 e do sigma 0,2. E vamos precisar da média amostral, como nós temos ali. Então, se nós, sob a hipótese nula, as médias populacionais são consideradas iguais, então o único estimador é usado, que é o Mi-Chapelle. Assim, temos que utilizar de forma iterativa a expressão 18 dada por isso, né? Então, substituindo, e a expressão 19, obviamente, né? Aqui ela vai dividir em duas, né? WI sobre NI, e esse produto externo do desvio da média amostral da IES população para a média comum das duas populações estimadas, né? Estimador dela, produto externo. Então, até que a gente alcance a convergência de uma dada pressão. Utilizamos, então, o Mi-Chapelle do passo inicial como esse Mi aqui, ó, como a média das duas amostras, como estimativas iniciais das matrizes de covariância, sigma I, que resultam em, então, aplicando a média comum, usando como média comum a média das duas amostras, e como estimativa inicial o sigma 1 e o sigma 2, no caso restrito aqui, então nós calculamos a média comum. Na verdade, eu calculei a média comum tirando a média aqui das duas. Eu não usei aquela expressão, mas atualizei as covariâncias usando a expressão 19. Então, agora, com essa expressão aqui, nós vamos fazer o processo iterativo novamente. Então, na primeira iteração, utilizamos 18 para utilizarmos a média comum e, por meio de 19, atualizamos as covariâncias. Então, atualiza a média, né, comum, e com essa média agora, vou na expressão 19, calculo para igual a 1 essa expressão, só aplicar na expressão 19, com essa média comum. Eu tenho y bar, tenho outro y bar, W1, N1, y barra 1, y barra 1. Então, fazendo isso, eu tenho essa estimativa. Quando o I for 2, eu tenho essa outra estimativa. Se a gente comparar aqui, 4,18, né, 1,97, 6,36, 3,08, 1,72, 4,91 só para a média, tem bastante diferença. Então, usamos o critério de convergência, diferença em módulo entre as estimativas obtidas em um determinado passo e as estimativas do passo atual do processo iterativo. Componente a componente. Esse com o correspondente posterior, esse. O maior valor, o máximo valor em módulo, que foi o resultado. Então, o módulo máximo de 15,40, então a diferença é muito grande, porque os componentes de variância têm erros muito grandes. Então, nesse caso, 15 está muito longe do que eu usei, que é 10 a menos 11. Então, devemos aplicar um novo passo iterativo. Então, com aquelas estimativas lá, sigma 0,1 e sigma 0,2, na expressão 18 obtém isso, com essa média e as médias amostrais lá eu obtenho essa e essa matriz usando a expressão 19. A máxima diferença dessas estimativas aqui, ó, né, os valores aqui comparados com o anterior deu 2,06. Posso fazer máxima diferença relativa, modular, obviamente, não me interessa se é para mais ou para menos. E
obtive o novo terceiro ciclo. Então, deu esses valores. Aí, o máximo valor absoluto, 1,97. Então, tem que repetir, porque eu usei um critério de 1 vezes 10 a menos 11. E aí, eu fiz isso 46 vezes. Não vou ficar apresentando caso a caso aqui. Então, essas matrizes elas vão convergindo para a estimativa real, né? À medida que essa máxima diferença em módulo entre um componente aqui e um componente correspondente lá, para todos eles. Pega o máximo dessas diferenças. Então, tem uma diferença que eu vou obter nesse componente, outra aqui, 3 aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, porque aqui é igual. Então, tem 15 diferenças. Dentro das 15 diferenças, eu pego a maior em módulo. Essa maior diferença é que eu vou usar como critério. Tem que ser menor que 1 vezes 10 menos 11. Isso só aconteceu quando eu rodei 46 vezes. E aí eu obtive essas estimativas finais. A média comum, a covariância comum covariância da primeira estimador da covariância, no caso restrito da segunda população, da primeira população e da segunda população. As estimativas para os dois casos, usando os estimadores de máxima verossimilhança nesse processo iterativo que demorou 46 passos para convergir. Aí agora eu tenho todas as sigma zero, tenho todos os sigma zero chapéu e todas as sigmas chapéu. Basta aplicar essa expressãozinha aqui, que é trivial. Achar o determinante, essa matriz 2 por 2, 3 vezes o determinante da primeira, mais 30 vezes o determinante da segunda, que o N2 é 30, menos essa parte aqui, 13 vezes o determinante do sigma chapéu 1, menos, que é menos, com mais, né? Dá menos, 30 vezes o determinante da segunda matriz, no caso de restrito. Isso deu 47,78. O que quadrado com 3 graus de verdade, que eu tenho 3 variáveis, eu calculei o valor P, mas esse valor 47 é muito maior do que o valor tabelado, mas aqui eu calculei o valor P, que deu 2,37 vezes 10 a menos 10. Comparando com o nível de significância nominal de 5%, rejeita a hipótese nula de igualdade dos vetores de média das populações de passagem de Capoeira Nova. Então, as médias são diferentes. Então, esse teste é o teste da razão de verossimilhança. Na próxima, nós vamos apresentar uma aproximação baseada na T2 de Rotary, tá? Porque a distribuição não é T2 de Rotary, né, da estatística. Se eu usasse a expressão da T2 de Rotary por caso homogêneo, não é válido aqui. E então a gente faz um ajuste na expressão T2 de Rotary, porque as covariâncias não são comuns, mas a distribuição não é exata T2 de Rotary. Então, nós rejeitamos a hipótese de igualdade. Nós vamos usar esse exemplo nas diversas aproximações que nós vamos apresentar subsequente aqui, né, doravante, daqui para frente. Então, muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Vai ficar uma aula um pouquinho maior, mas é por causa do assunto inicial ser bastante extenso, né, para a gente apresentar. Agora vai ficar mais simples um pouco, então as aulas serão menores. Eu vou apresentar teste por teste aproximado, separadamente, com um exemplo, nas próximas aulas. Temos diversas aproximações para esse problema aí. Tentativas e soluções para o problema BRSFISH. Muito obrigado por assistir novamente e espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil.